Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 17. Você pode também estar acompanhando pelo telão. Romanos capítulo 5, versículo 17. Na Nova Versão Internacional diz assim: aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Diga assim: reinarão em vida. Meus filhos, perceba que o texto está dizendo que por meio de Jesus, ou seja, por termos entregue a nossa vida a Jesus, e uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, você se tornou filho de Deus. Por que eu digo isso? Porque em João, no capítulo 1, versículo 12, está escrito: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, por meio de Jesus, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E segundo esse texto, também nós nos tornamos rei e rainha. Fala para quem está ao teu lado: você é filho e filha de Deus, rei e rainha. Então deixa eu te dar novamente esse entendimento. Quando entregamos nossa vida a Jesus, nós deixamos de ser criatura. Deixamos de ser o quê? É um erro pensar que todos são filhos de Deus. Não. Todos são criaturas. Todos foram criados por Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que quando Deus estava no sexto dia, ele olhou para tudo que havia criado e disse: tudo é muito bom. Agora, quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, ela deixa de ser criatura, aquele que foi criado por Deus, e passa a ser o quê? Filho e filha de Deus. Então é um erro pensar, é um erro dizer que todos são filhos de Deus porque foram criados por Deus. Permita-me, para que você possa me entender melhor. Se fosse assim, o cachorro é criado por Deus, então eu diria que o cachorro também é um filho de Deus. Quando estão me entendendo? Então, todos são criaturas de Deus. Mas uma vez que você entrega a vida a Jesus, segundo João capítulo 1, versículo 12, você se torna o quê? Filho. Se torna o quê, meus amores? Filho de Deus. Agora, em Romanos, está dizendo que por intermédio de Cristo, ou seja, diante dessa atitude sua de ter entregue a vida a Cristo, além de você se tornar um filho ou uma filha, você se torna rei ou rainha. Se torna o quê? Rei ou rainha. Veja isso novamente. Veja só Romanos 5,17. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão do quê, meus filhos? Da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Me diga uma coisa: quem reina é o quê? Rei ou rainha. Então o texto está dizendo que você vai reinar. E quem reina é o quê? Rei ou rainha. Agora, observe comigo um pouco mais esse texto. A frase reinarão em vida. O texto está dizendo que você não vai reinar no céu. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você vai reinar aonde? Em vida. Fala para quem está ao teu lado: você vai reinar em vida. Fala isso para uma segunda pessoa: você vai reinar em vida. Então, a Bíblia está declarando, Deus está decretando e decretando claramente que reinaremos nesta vida como reis e rainhas através de Cristo. Quantos estão tendo essa revelação nessa manhã? Diga: eu estou. Então perceba, aprenda isso nessa manhã. O texto está dizendo que você vai reinar em vida. E quem é que reina em vida? Rei ou rainha. E nós estamos aprendendo também
que além de Deus estar nos chamando de reis e rainhas, esse reinado é aonde? Nessa vida. Esse reinado não é lá no céu. Esse reinado é aonde? Nessa vida. Fala para quem está ao teu lado: você vai reinar nessa vida. Diga: a Bíblia está dizendo que Deus te fará reinar nessa vida. Agora, uma vez que aprendemos isso, qual é a definição de rei e rainha? O que é um rei? O que é uma rainha? Uma das primeiras definições que eu encontrei para rei e rainha é aquele que é supremo em uma esfera em particular. Diga assim: aquele que é supremo em uma esfera em particular. Mais uma vez, diga: aquele que é supremo. Melhora, por favor, pela terceira vez: aquele que é supremo em uma esfera em particular. Então, o que significa um rei e uma rainha? Agora, uma vez que você está aprendendo a definição de rei e rainha, eu quero te dar também a definição de reino. A palavra reino é definida como domínio de ampla influência. Diga: reino é um domínio de ampla influência. Então, pegando a definição de rei e rainha, pegando a definição de reino, nós podemos definir tudo isso assim: reinar como um rei ou uma rainha é ter domínio supremo e influência sobre uma esfera em particular. Diga comigo: reinar como um rei ou uma rainha é ter domínio supremo e influência sobre uma esfera em particular. Vamos lá. Nós estamos aprendendo que quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos reis e rainhas. Nós também estamos aprendendo que esse reinado não será um dia no céu. Nós estamos aprendendo que esse reinado é aqui, em vida, nessa terra. E também acabamos de aprender a definição de reino e a definição para rei e rainha. E essa definição me diz que um rei, me diz que uma rainha tem um domínio supremo em uma esfera em particular. Um rei, uma rainha tem um domínio supremo em uma esfera em particular. Então, a minha pergunta para nós pensarmos juntos nessa manhã é a seguinte: em que esfera nós devemos ser soberanos? Em que esfera? A definição de rei e de rainha me diz que é alguém que tem um domínio em uma esfera em particular. Então vamos pensar nisso nessa manhã. Em que esfera eu tenho que ter, devemos ser soberanos? A Bíblia fala em Romanos 5,17 que esse nosso reinado, para quem entregou a vida a Jesus, esse reinado é em vida. Esse reinado é como? É em vida. Então aqui está a resposta para a pergunta: em que esfera devemos ser soberanos? Na esfera da vida. Na esfera do quê? Melhore, na esfera? Ou seja, isso significa que a vida nessa terra não deve te superar. A vida nessa terra não deve te dominar. Pelo contrário, devemos governar a nossa vida. Devemos ter o domínio sobre as circunstâncias. Fala para quem está ao teu lado: nessa série você vai entender melhor. Por quê?
a Bíblia te chama de rei. Você vai entender melhor porque a Bíblia diz que como rei você vai reinar nessa vida. Olhe para cá para o seu pastor. Nesses dias, nesses próximos domingos, eu quero levar você a entender que você deve ter o domínio sobre todas as circunstâncias. Esse é o propósito de Deus. Essa é a palavra de Deus para a tua vida a partir de hoje. Essa é a revelação, esse é o entendimento que Deus quer começar a te dar a partir desse domingo. Eu quero te encorajar a tomar posse dessa revelação. Eu quero te encorajar a tomar posse dessa verdade. Você foi colocado nessa terra para governar em vida. Você foi colocado nessa terra para ter o domínio sobre as circunstâncias. Porque a palavra de Deus fala em Romanos que Deus te constituiu para reinar nessa vida. Então eu quero te motivar a tomar posse dessa realidade. Fala para quem está ao teu lado: eu estou começando a tomar posse dessa realidade. Fala para quem está ao teu lado, diga assim: eu estou tomando posse do que a Bíblia diz ao meu respeito. E o que é que a Bíblia diz ao teu respeito nessa manhã? Que você vai reinar em vida. Diga: eu vou reinar em vida. Nós, durante um tempo, aprendemos que é lá no céu em que vai ter todo o reinado. Mas eu estou te mostrando pela palavra de Deus que Deus te colocou nessa terra, uma vez que você entregou a vida a Jesus, para reinar nessa vida, para ter o governo sobre as circunstâncias. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um amém? Durante anos, quando as circunstâncias ficavam difíceis, eu fui ensinado, e por conta do ensinamento que eu recebi, eu dizia, e também eu ouvia outras pessoas dizerem mais ou menos assim: ah, tá difícil, descansa, Deus está no controle. Durante anos da minha vida, eu fui ensinado a ter esse entendimento. Quando a tempestade vinha, a tempestade é uma forma de dizer dificuldades. Quando os momentos difíceis surgiam, eu fui ensinado a falar essa frase: ah, vou descansar, Deus está no controle. Ah, está difícil, mas Deus está no controle. Escuta, meus filhos, essa declaração, se não tivermos cuidado, ela pode ser um tiro no nosso próprio pé. Por quê? Porque essa declaração pode ser, em alguns momentos, uma palavra expressando fé. Está difícil, mas Deus vai dar vitória, Deus está controlando tudo. Mas também eu quero te levar a um outro lado, que se não tivermos cuidado, esse pode ser o entendimento que está por trás dessa frase. Essa frase, se não tivermos cuidado, ela pode ter um lado ruim. Deixa eu te explicar melhor isso. Esse pensamento pode ser mais ou menos assim: está difícil, mas Deus está no controle. Ou seja, não precisa lutar contra essa oposição. Afinal, Deus está no controle. Não precisa fazer nada. Afinal, Deus está no controle. Por isso que eu estou falando para você que você deve ter cuidado, porque essa frase ela pode expressar fé, mas também pode expressar estagnação, omissão. Quantos estão me entendendo? E meus filhos, eu quero te ensinar através dessa série que na verdade Deus colocou você no controle. Através dessa série, o reino. É isso que, pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, eu quero te ensinar. Que na verdade, Deus colocou foi você no controle. As coisas que acontecem e deixam de acontecer é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. É você que está no controle.
Quantos estão me entendendo? Essa é a verdade. Veja só o Salmo 115, verso 16, por favor. Salmo 115, versos 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Vamos dizer esse texto no 3, todos juntos? 1, 2, 3. Os mais... Olha para quem está ao teu lado. Os céus são do Senhor, são para o Senhor, são para Deus, mas a terra Ele colocou ao teu cargo. Diante desse texto, responda por favor uma pergunta: quem é responsável pela terra? Eu quero ouvir de novo. Quem é responsável pela terra? Fale na primeira pessoa, por favor. Quem é responsável pela terra? Eu. Então quando você diz: ah, está difícil, mas Deus está no controle, eu estou te mostrando que Deus colocou você no controle. Ah, as coisas não estão saindo como eu queria. Ah, planejei algumas coisas para esse ano, mas ainda não aconteceram. Mas Deus está no controle. Temos que ter cuidado, porque essa frase muitas vezes é para nos livrar dos nossos próprios erros. Quantos estão me entendendo? Por quê? Porque esse salmo está dizendo, a palavra está dizendo, que Deus confiou o controle, o governo do que acontece nessa terra a você. Diga: os mais altos céus são para Deus, mas a terra Ele colocou a meu cargo. Só que aí alguém pode dizer ou pensar assim: pastor, tudo bem, mas também em Salmos 24:1, a Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que existe nela, o mundo e os que nele vivem. Eu não concordo com o Senhor em dizer que o governo é meu, o domínio é meu, porque o Salmo diz que do Senhor é a terra. Olha para cá para o seu pastor, por favor. Sim, tudo é do Senhor. A sua vida é dele. Tudo o que tem na terra, segundo o salmista no verso 24, está correto, é dele, é do Senhor. Ele é dono de tudo. Diga: ele é dono de tudo. Só que ele decidiu fazer algo, como um dono, como aquele que tem um governo, como aquele que é proprietário. Ele decidiu fazer algo. O Salmo 115:16 diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Ou seja, Ele decidiu pegar a terra e tudo que tem nela, que é dele, e dar para você governar. Ele disse: os céus deixa comigo, os céus pode deixar comigo, mas a terra eu quero dar para você governar. Eu
quero dar para você reinar. E o que é ser um rei? Ter o domínio soberano. Essa série vai mudar a tua vida. Os céus pertencem ao Senhor. A terra pertence a Ele. Tudo que há no mundo, tudo que vive aqui é dele. Mas Ele decidiu fazer algo como dono de tudo. Vou pegar um planetinha de todo o universo, chamado Terra, e vou dar para o Leandro governar, para a Sil governar, para a Luana governar. Por isso que em Romanos está escrito que quando Ele decidiu criar você, Ele decidiu criar você com um propósito: para você reinar em vida nessa terra. Ele decidiu dar a terra de presente para você governar. É dele e Ele dá para quem quer e como quer e quando quer. Ele decidiu dar a terra para você governar. Olha para quem está ao teu lado, dentro dos olhos dessa pessoa, com respeito, com carinho, sem faltar o respeito. Aponta o dedo assim para ela e diga assim: eu preciso te falar algo nessa manhã. Deus é dono de tudo que vive nessa terra. Só que Ele decidiu fazer algo. Ele decidiu pegar a terra e dar para você governar em vida. Ele decidiu pegar a terra e dar para você reinar como rei e rainha. Ele decidiu pegar a terra e te dar o domínio supremo e influência sobre uma esfera em particular. Reinar como rei e rainha é ter o domínio supremo e influência sobre uma esfera em particular. Através de Cristo, você está nessa terra para reinar e dominar em uma esfera em particular. Diga: eu estou nessa terra para reinar e dominar em uma esfera em particular. Melhore isso pela segunda vez: eu estou nessa terra para reinar e dominar em uma esfera em particular. Pela terceira vez, melhore mais ainda, diga: eu estou nessa terra para reinar e dominar em uma esfera em particular. Que esfera é essa? A esfera do seu propósito. A esfera do dom que Ele te deu. Escute. Eu quero encerrar essa mensagem. E eu encerro dizendo algo para você. Quando você serve a um rei ou a um reino, você tem o poder para dominar o seu território. Vou repetir. Quando você serve a um rei ou a um reino, foi te dado o poder para dominar um território. Vou repetir. Quando você serve a um rei ou a um reino, você tem um poder para dominar um território. Deus tem grandes revelações para você através dessa mais nova série. Portanto, seja bem-vindo, seja bem-vinda à mais nova série de mensagens do seu novo lar, o Reino.